9 pessoas morreram na favela de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, entre a noite de sábado e a madrugada de domingo, em uma popular festa de funk da região. De acordo com a Polícia Militar, uma perseguição que terminou com a fuga de criminosos teria motivado o tumulto. Moradores, contudo, se queixaram de truculência na ação dos policiais e relataram abuso por parte das autoridades. Em entrevista hoje ao Jornal da Manhã, aqui da Jovem Pan, o tenente-coronel Emerson Macera, porta-voz da PM, disse que um inquérito foi instaurado para apurar o caso e que os organizadores do baile devem ser responsabilizados pelas mortes. Macera ressaltou que a correria e a confusão ocorreram antes da atuação de controle de distúrbio da Força Tática e afirmou que uma ação de dispersão poderia ter resultado em uma situação ainda pior. Hoje pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro falou rapidamente sobre o assunto e disse que lamenta a morte de inocentes. Começa com você, Constantino. Olha, tudo isso é muito triste, né? Em primeiro lugar, os meus pêsames aos parentes, familiares, amigos aí das vítimas. Agora, tem algumas dimensões importantes para isso, né? A primeira é, obviamente, averiguar, tem relatos conflitantes em relação às versões do que aconteceu de fato. A polícia diz uma coisa, os organizadores dizem outra, tem que ver se a polícia agiu de forma irresponsável, de forma truculenta, de forma a produzir esse caos. A polícia nega e diz que não, diz que foi recebida com hostilidade, até tiros, e aí teve a confusão e os policiais não teriam atirado. O governador João Dória já disse em entrevista hoje que a postura da polícia vai continuar em relação a esses pancadões. E aí vem o ponto que eu queria destacar nisso, né? Em primeiro lugar, o que crianças de 10 a 14 anos estão fazendo de madrugada num pancadão? Segundo lugar, se existe realmente um bando de criminosos e droga liberada nesses lugares, de novo, é aquele dilema. Então a polícia não pode atuar? Foi que nem a discussão nas universidades. É o que é um lugar à margem da lei. Todo mundo sabe quem promove esse tipo de festa, né, e que tem muita bandidagem por trás. Aí a elite culpada, a esquerda caviar, gosta de ficar enaltecendo e glamorizando isso como uma coisa cultural e legal. Veja, o maior prejudicado com esses pancadões é a população carente, que trabalha pesado durante a semana inteira, chega final de semana e quer descansar. Então são eles que reclamam, porque não aguentam mais. Eles querem paz, tranquilidade para poder descansar e trabalhar. É muito fácil e chique, fofo, você ficar elogiando o pancadão do conforto de um apartamento na Vila Madalena ou no Leblon, né? E, ai, que coisa linda. Eu quero ver se botar um barraco de funk alto embaixo da casa dessa esquerda caviar. Eles não vão achar tão bonito e vão ligar para a polícia mandando parar. Então, eu acho que realmente tem muita coisa errada nessa história toda. Tem que ver se a polícia cometeu algum tipo de erro grosseiro, mas sem dúvida a resposta não é virar e falar, tá vendo? Não pode ter policiamento. Então é o quê? Liberou geral? É um Estado dentro do Estado, dominado pela bandidagem, onde não tem nenhuma regra e nenhuma lei, onde não tem lei de silêncio, onde não tem lei de idade para álcool e onde não tem lei que proíbe drogas, que o resto do país tem. Não pode ser assim, né? Então é óbvio que tem muita coisa ligada a crime nesse mundo dos baile funks. E a polícia está no seu papel de coibir, inclusive, uma demanda do povo. Fala, Vera. São várias as questões aí, né? O coronel, porta-voz da PM, na entrevista que deu para nós de manhã, admitiu que a PM não entra nesses pancadões em situações normais. Ele falou, nós não conseguimos entrar para policiar, tinha muita gente, então decidimos policiar o entorno e foi aí que começou uma perseguição que nos levou a invadir o baile, o fluxo e houve o que houve. Então, você veja, eles admitem a anomia nesse caso, o fato de que o Estado não entra, né, neste enclave dentro da cidade, então é uma região da cidade que o Estado está à parte, mas é um fenômeno social e que está lá colocado. O governo tem de tomar alguma providência, não pode realizar aquilo, vai realizar em algum lugar autorizado, um lugar que tenha dispersão maior do que há lá, que tem muitas vielas, muitos becos, vai realizar em que circunstâncias, com quantas pessoas, quem são esses organizadores? Me parece que faltam muitas informações ao poder público para poder justamente voltar a ter algum tipo de governança nesses territórios e nessas situações.
Eu acho que o Rodrigo pode estar certo quanto à possibilidade, à entrada, e ele está certamente, porque o crime organizado tem muita ascendência sobre esse tipo de manifestação cultural, mas também é verdade que existem bebidas e existem drogas em raves da classe média branca, das elites nas grandes cidades, e que a polícia não entra rasgando nesses ambientes, né? Então, a gente tem sim uma situação social em que o fato do pancadão ser realizado em comunidades carentes, em que a maior parte dos frequentadores é de baixa renda, faz com que a abordagem policial seja diferente. Isso fica evidente nos vídeos disponíveis nas redes sociais. A polícia pode não ter ocasionado os pisoteamentos que levaram à morte de 9 pessoas, e esse deve ser o principal, né, enfoque de todos nós. Morreram 9 pessoas pisoteadas num evento em local público, com a participação da polícia, mas ela certamente fez uma abordagem que não faria em outras regiões da cidade. Isso tem de ser investigado. Eu acho que isso é um problema. Levar cultura a essas regiões da cidade é algo que o Estado tem de fazer, até para se contrapor à presença do crime organizado como um provedor de diversão e cultura para essas comunidades. E certamente a polícia tem de ter uma participação territorial melhor nesses momentos e saber fazer uma dispersão que não leve a que pessoas sejam pisoteadas, tentando escapar de bomba de gás lacrimogêneo e de outros artefatos usados sim pela polícia. Então tem muito a ser investigado. Eu acho que está muito cedo para o governador João Dória se isentar e isentar a polícia de qualquer responsabilidade. Precisa fazer uma investigação mais profunda antes de chegar a essa conclusão, e precisa ter uma estratégia para se contrapor, sim, a esses bailes. Fala, Josias. A reação do governador de São Paulo, João Dória, a essa tragédia que resultou na morte de 9 jovens, a segunda maior favela da capital paulista, essa reação é reveladora. O Dória se solidarizou com as famílias dos mortos, mas a solidariedade dele à polícia militar parece que soou mais forte. Antes que todos os corpos descessem às covas, sem que houvesse tempo para a realização de uma investigação consistente, o Dória já se apressou em isentar a polícia de qualquer tipo de responsabilidade. Ele ecoou a versão oficial da PM. Diz que o que houve foi uma medida comandada por 2 bandidos que estavam numa motocicleta, e um deles atirou contra os policiais. Não houve tiro de policiais, disse o governador. Segundo o Dória, o comportamento dos policiais militares vai continuar dentro do protocolo. Quer dizer, o governador diz que o baile não deveria ter acontecido, porque é ilegal, fere a legislação municipal. Há 2 tipos de consumidores de diversão no Brasil. Há os bem-nascidos e os pobres. Para essa juventude bem-nascida, endinheirada, há os empreendedores formais que criam grandes eventos como o Rock in Rio, Lollapalooza. Aí tem segurança garantida do Estado e está tudo certo. Para essa rapaziada da periferia, o que há são esses bailes funk, que em São Paulo são apelidados de pancadões. Muitos desses bailes, eu diria que a quase totalidade, é controlado pela bandidagem. E a polícia, quando entra ali, é para reprimir, não para proteger ninguém. O pancadão de Paraisópolis existe há 7 anos. Reúne ali coisa de 5 mil pessoas. A grossa maioria é gente que está honesta, que está ali à procura de um lazer, é o único lazer disponível. O baile já feria a legislação, já era ilegal, quando o Dória foi prefeito de São Paulo. Mas não ocorreu ao Dória oferecer para essa rapaziada sem berço uma alternativa legal de lazer. E os depoimentos, as filmagens desse episódio da madrugada de domingo sugerem que a PM não está isenta de culpa nesse massacre. O que houve ali foi um massacre, morreram 9 jovens. Ainda que tudo tivesse transcorrido como foi relatado na versão oficial, suponhamos que tudo sucedeu como foi relatado pelos policiais. Ainda assim, não se pode chamar de protocolo um procedimento que resultou em 9 mortes.
E há cenas de agressões ali, foram filmadas essas cenas. Diante de um quadro assim, não dá para isentar de antemão a polícia de responsabilidade. Se fosse um evento musical desses de grife, onde também se consome drogas à farta, haveria mais respeito com as famílias das vítimas e com a inteligência alheia. No final das contas, se a gente for verificar o que está dizendo o Dória, ele desmerece a própria Polícia Militar de São Paulo. Hoje tem 110 mil policiais em São Paulo, dos quais 85 mil são PMs. Assim como os mortos, os familiares, o grosso dessa cooperação, ela tem origem na periferia. Não é razoável que a maioria carregue a má fama que resulta do trabalho desses policiais que seguem um necroprotocolo. Não se pode chamar de protocolo uma operação que resulta em 9 mortos, da forma como ocorreu em Paraisópolis. Constantino. Olha, eu não consigo aceitar a premissa que compara, e eu confesso detectar um ranço marxista nesse tipo de linguagem, que compara a atuação da polícia numa festa como o Rock in Rio ou de classe média que tem drogas, ou nessas pancadões. Isso é que nem falar que a polícia age diferente na favela ou no Leblon. É óbvio, é outro cenário, é outro contexto, encontra outro tipo de coisa. O problema da ilegalidade das drogas, eu concordo que é o único denominador comum. Mas se a polícia entrar numa rave, é capaz de receber beijos daquela turma que está lá tomando bala. Agora, nos bailes funks, o pessoal puxa o fuzil e ostenta o fuzil. É outro cenário, meu Deus do céu. Essa visão de luta de classes que acaba culpando a polícia por agir de forma diferente. E só mais uma coisa, eu também não concordo, não posso concordar que existe uma falta de alternativa para quem mora na periferia. Eu acabei de dizer, a demanda de quem quer paz e tranquilidade é dos moradores da periferia. Isso é uma visão muito preconceituosa e elitista de que o pobre tem que consumir porcaria. Tem um monte de pobre aí que quer consumir coisa boa. Essa que é a visão elitista, você determinar o que é bom e o que é porcaria. A questão. O pobre quer consumir coisa boa, mas ele não tem coisa boa. Ele só tem a porcaria. Eu também não gosto, mas eu não chamo de porcaria, sei lá, cada um que consome o que quiser. Vamos só um de cada vez. Ô, Josias, dá um instantinho. O Rodrigo queria concluir, termina aí, Rodrigo, já te passo, Josias. Eu queria concluir com um ponto só importante, que é o seguinte: muitos desses jovens das periferias estão nas mãos desses bandidos e desse lixo cultural, entre aspas, justamente porque a elite culpada fica glamorizando isso e com um monte de preconceito em relação à única escapatória, muitas vezes, deles nas comunidades, que são os pastores, os evangélicos, aqueles que tentam incutir algum tipo de freio moral para não ir com 10 anos achar bonitinho, fazer trenzinho de orgia num baile funk. Pelo amor de Deus, a elite deveria botar um pouquinho mais a mão na consciência para ver o resultado prático das suas ideias paridas no conforto do Leblon e da Vila Madalena. Elite, nós também somos, Rodrigo, e eu acho que você deveria também rever as suas ideias pré-concebidas no luxo de Miami, porque muitas vezes o funk é a saída da pessoa do crime para uma vida, por exemplo, de sucesso, uma vida em que ele pode ganhar o seu próprio dinheiro. Não cabe a mim, não cabe a mim, do conforto dos jardins, decidir o que é lixo cultural e o que não é. Eu não gosto, mas isso não me dá essa prerrogativa. O Rodrigo Constantino, ele tocou no ponto. O consumidor da periferia, que é um jovem, como outro qualquer, um jovem que quer se divertir no final de semana, ele é submetido às porcarias, porque o Estado não trata esse jovem da mesma forma que trata o jovem endinheirado. E aí é uma questão de mercado mesmo. O mercado se organiza, eu acho até que é uma burrice, porque deveriam se organizar para prover a este jovem um ambiente adequado. Você quer o funk? Vamos retirar daquela rua que não tem uma saída de emergência, são becos e vielas. Você constrói uma instalação adequada, inclusive para possibilitar aquele morador da favela que trabalhou a semana inteira, ele merece o sossego dele, não merece ter na porta da casa dele uma confusão com bebida, com droga, com gente dançando e fazendo algazarra. A gente precisa descansar para trabalhar na segunda-feira. Mas o Estado não provê o espaço adequado. Então fica não há como desconhecer que o jovem da periferia é tratado de uma forma diferenciada em relação ao jovem bem-nascido. Na periferia não há alternativa de lazer, então fica submetido a essa porcaria mesmo, uma porcaria de um baile funk controlado pela criminalidade. Essa é a realidade. O Estado precisa intervir para organizar, botar um estabelecimento adequado, onde possa haver um baile fiscalizado pela polícia, aí sim,
com catraca na entrada, proibindo bebida alcoólica para jovem, tudo isso que ocorre nos eventos granfinos. Por que a periferia não pode ter isso? Porque o Estado não estou de acordo. Bom,